Oi pessoal, Alexandre Mainardi da Nuvem UAV e hoje a gente vai falar algumas aplicações que você pode executar com um drone. Vou começar pelo setor que representa praticamente 60% do faturamento aqui da Nuvem UAV, que é a agricultura. O que a gente consegue fazer com a agricultura utilizando um drone? Quais produtos a gente consegue gerar? O primeiro que eu vou citar é a sistematização, que nada mais é do que você gerar um plano de navegação para um trator autônomo. A gente sabe que a tecnologia vem avançando, os tratores hoje eles têm a capacidade de fazer o trabalho quase de forma autônoma. O operador ainda está presente na cabine, mas você passa um plano de navegação e ele executa aquilo automaticamente. Só que o que pouca gente sabe é que uma das maneiras mais eficientes de você executar esse plano de navegação para o trator é você planejar usando o mapa feito por um drone. Então você pega o drone, faz o mapeamento da área, importa isso num software de GIS e aí você consegue gerar as linhas de plantio e exportar isso daí para o trator fazer isso de forma autônoma. Uma vez que você plantou culturas, por exemplo, como cana-de-açúcar, você pode fazer um novo voo com drone, gerar um novo mapa e importar isso num software de inteligência e gerar, por exemplo, um outro plano de navegação somente com as falhas de plantio. O trator pode voltar naquela área e fazer o plantio nas áreas onde a planta não vingou. Agora que você plantou, verificou as falhas de plantio, você pode fazer um novo voo utilizando câmeras RGB ou câmeras multispectrais, que são câmeras que enxergam cores que o olho humano não enxerga, para poder verificar a saúde da vegetação. A partir de um determinado ponto, essas câmeras você consegue fazer cálculos matemáticos entre as bandas das câmeras multispectrais e gerar índices de vegetação como NDVI ou NDRE para conseguir medir a saúde daquela vegetação. Existem outras aplicações que você consegue também gerar com drone ligadas à saúde da vegetação, por exemplo, o estresse hídrico, onde você consegue verificar se a umidade do solo está adequada para aquele tipo de cultura ou não. Esse produto também é possível gerar com drone. A próxima área que a gente vai falar é a mineração. A mineração tem um uso muito bacana, que é o cálculo de volume de pilha. Então, conforme você vai extraindo aquele minério da terra, esse minério ele forma uma pilha. Antigamente, esse processo era feito de forma manual, ou seja, uma pessoa tinha que subir na pilha com o GPS ou utilizar outros instrumentos para conseguir calcular esse volume de pilha estimado. Com o drone, esse processo mudou completamente. Você faz um voo pequeno, dependendo do tamanho da pilha, obviamente, faz um voo pequeno, processa esse voo e aí você consegue tirar com uma precisão gigantesca a estimativa de quanto de minério você tem naquela pilha. Construção civil e infraestrutura. Essa é uma aplicação muito interessante do ponto de vista de segurança das pessoas. Não sei se vocês já se depararam nas estradas com um carro com engenheiros fazendo medições, com trenas na rodovia para poder fazer um projeto. Isso é extremamente perigoso, você colocar uma pessoa na rodovia onde tem os carros passando ali em alta velocidade, né? Com o drone a gente consegue eliminar esse processo. O que a gente faz? Você faz um voo com drone, faz um mapeamento, gera um produto tridimensional e você consegue então fazer o planejamento e as medições necessárias em cima desse voo tridimensional. Então o engenheiro que antigamente fazia a medição andando na rodovia, hoje ele pode ficar atrás de um computador no escritório fazendo essas medições no modelo 3D que você gerou com drone. Muito interessante, né? Uma outra possibilidade que abre também é de você contratar empresas que não são da sua região para poder fazer aquele projeto. Uma vez que você tem o projeto 3D, você pode contratar uma empresa do Mato Grosso, uma empresa de Santa Catarina, uma empresa de Minas Gerais para poder fazer esse projeto, porque ela não precisa estar fisicamente lá presente, já que ela já tem todas as informações nesse modelo tridimensional gerado através do voo de um drone. Outra aplicação muito interessante ainda na parte de infraestrutura e construção civil é a estimativa de recursos. Vamos supor que você precisa terraplanar um terreno, por exemplo, em declive. Com um voo de drone, você gera um produto tridimensional e você consegue calcular o volume de recursos de pedra, de brita, de areia que você precisa para poder terraplanar aquele terreno, isso estimado com uma precisão muito alta. Então essa é uma ferramenta bem interessante, pode inclusive fazer você economizar dinheiro na hora de planejar esse tipo de aplicação. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar da topografia. A topografia foi um dos setores que foi mais impactado com o uso dos drones, comparado com os outros setores que eu falei aqui nesse vídeo. Por que disso? Antigamente, o topógrafo, para conseguir fazer a medição de uma área, por exemplo, ele precisava andar fisicamente com um receptor GNSS na mão para conseguir coletar os pontos e fazer a medição dessa área. Essa área, ela pode ser de difícil acesso, ela pode ser perigosa, ela pode ser alagada. Isso dificulta muito o trabalho dos topógrafos, porque ele tem que estar fisicamente naquela área. Imagina ele caminhar por uma área ali, por exemplo, que é alagado ou uma área de mata fechada. Fica muito difícil você extrair informações desse tipo de terreno. Já com o drone, você consegue fazer um voo e cobrir até 400 hectares no único voo, 2.500 hectares por dia, e além de gerar o mesmo produto que você gerava com a topografia convencional, você ainda tem uma vantagem que você ganha o registro fotográfico daquela sua área. Então você fica ali com um ortomosaico, com a sua área definida inteira, e você pode posteriormente fazer medidas,
cálculo de volume, verificar a evolução, por exemplo, de uma erosão, de qualquer outro problema que tem na sua área. Então o drone, nesse caso da topografia, só apresenta vantagens. Outro serviço muito bem entregue pelo pessoal que trabalha com topografia com drones é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O CAR nada mais é do que um registro da propriedade, onde você vai delimitar ali quais são os limites dessa propriedade e o que tem dentro dessa propriedade. Uma nascente, um rio, por exemplo, tudo isso tem que estar sendo informado nesse sistema do CAR. Hoje em dia, você com um drone como o Spectra, por exemplo, consegue mapear uma propriedade até de 2.500 hectares num único dia. Além dessas informações de posição e coordenada GPS, você ganha também o registro fotográfico. Então, se você precisar fazer uma medida posterior, fazer um acompanhamento de alguma coisa, de uma erosão, por exemplo, você tem essa informação fotográfica aliado ali ao poder de você conseguir fazer medições nessa área. Uma outra área da topografia que faz o uso bem interessante do produto de drone também é o setor de regularização. É muito mais fácil hoje você fazer um voo, gerar um mapa e depois traçar as coordenadas ali de limites daquela área para poder fazer a regularização usando um drone do que do método convencional, que é caminhando pela área com o GNSS de mão. Novamente, além da medição e dos pontos que você consegue extrair daquela área, você ainda ganha um registro fotográfico daquela área, determinando exatamente onde começa uma propriedade e termina outra. Vou ficando por aqui, eu espero que essas informações tenham sido úteis para você que está pensando em começar no mercado de drones ou você que já atua nesse mercado. Se você tiver alguma dúvida, alguma ideia de aplicação, pode deixar para a gente aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Até mais!